Olá pessoal, tudo bom? Tranquilo, pá? Nós estamos aqui para esse vídeo que é a segunda parte da aula número 4, tá? Vamos dar sequência aí, então. Valeu! Então você viu aí, né, que para essa parte da aula, a parte número 2 da aula 4, a gente vai ver a função procv, né? É a última função que a gente vai ver nesse grupo aqui de aulas que tem fórmulas e funções. O que será que é essa procv aí? É uma função bem interessante, vocês vão gostar. Então vamos aprender aí um pouquinho sobre essa função aí agora, tá? Então é o seguinte, nesta aula vamos conhecer a função procv. O que será que é a função procv? A gente não aguenta mais, né? Funções do Excel, mas não se preocupe, a gente já está terminando essa fase das nossas aulas aqui. É uma função muito interessante de amplo uso que serve para procurar, por isso que ela chama proc, de procurar, verticalmente, por isso que é procv. Ela procura verticalmente algum valor com base em um critério. Então, digamos que você tem ali uma lista, né, uma tabela bem organizada verticalmente, né, que é o mais comum, né, que a gente organiza a tabela com colunas na horizontal e os dados na vertical, né? Então, essa montagem, a mais tradicional, vai facilitar o uso do procv, porque existe também o proch, por incrível que pareça, mas é bem menos usado por causa da forma como nós montamos as tabelas. Então, digamos que você tenha lá uma listagem, uma tabela, e você queira procurar alguma coisa. Não que você queira procurar, por exemplo, você tem uma lista lá de contatos. Não é assim que você faz, né? No seu celular, tem uma lista de contatos. Você procura o nome da pessoa. Quando você achar o nome da pessoa, você acha também o telefone e outras coisas mais, né? WhatsApp. Enfim, então a ideia do procv é essa, é de você fazer uma busca procurando usando um critério. Esse critério normalmente vai ser uma palavra, um nome que está na primeira coluna, tá? Então vamos ver aqui certinho aqui, ó. O Excel possui outras ferramentas de procura também, porque talvez você fale assim, mas eu sei procurar no Excel, eu uso aquela lupinha, né? Ferramenta procurar, e aí eu digito o que eu quiser lá, que eu quero lá e ele vai. Realmente, isso é verdade. Só que isso serve realmente para procurar na tabela e achar uma informação, não para criar uma fórmula com ela. Então o procv, ele faz o mesmo papel dessa lupinha aí, dessa busca que você digita, tipo o Google, né? Quando você digita. Só que ele faz isso dentro de uma função, dentro de uma fórmula. Então essa que é a diferença. Você pode automatizar, por exemplo, uma fórmula que precisa de um resultado de busca. Algumas regras para você usar o procv. Ela procura o valor na primeira coluna à esquerda, sempre. Então, se você tem uma tabela para procurar e tem 10 colunas, a coluna que ele vai usar para procurar é sempre a primeira. Então, você tem que pensar nisso antes de usar o procv. E também, você vai escolher, se você tiver várias colunas, uma coluna que você quer como resultado. E é importante que esteja classificado em ordem crescente. Vamos aqui mencionar um exemplo. Então, nessa tabela aqui, ó, veja só, né? Aqui é um exemplo de uma aplicação. Vamos pensar um pouquinho nessa tabela aqui. Cálculo de bônus. Tem o nome dos funcionários, eu tenho a categoria que eles pertencem, um pertence a A, outro B, tem outro que é A, C e assim por diante. Se eu tivesse 200 funcionários aqui, eles iam variar entre 4 categorias, pelo que eu estou vendo aqui embaixo. E aqui eu tenho o salário deles. Porque eu quero calcular o bônus com base na categoria deles. Então, eu poderia, a olho nu, ficar calculando aqui, ó. Bom, esse aqui ganha 3.000 e a categoria dele é A. Então, se a categoria dele é A, eu vou multiplicar por 1,3 o bônus dele. Aí eu faço aqui, 3.000 vezes 1,3. Esse aqui é a categoria B, então é 2.500 vezes 1,5. Imaginou fazer isso para 5.000 funcionários? Né? Não faz sentido, né? Então, a gente tem que fazer uma busca desta informação que eu quero aqui, que é qual é a cota do bônus para multiplicar pelo salário bruto,
nessa tabela. Quer dizer, eu vou fazer a conta aqui, mas o valor não está nessa tabela, está na outra tabela. Então aí que eu uso PROC-V. Eu poderia usar se, perdão. Poderia também, mas ia ficar mais complexo, né? Eu teria que colocar se essa célula for A, então faça essa conta. Se não, faça essa conta. Se não, faça essa conta. Se não, muito complexo. Para esse tipo de situação, o PROC-V funciona bem melhor, né? Então, como é que eu trabalho com PROC-V? Né? Então, agora a gente vai ver como escrever a fórmula. Não é difícil, eu acho que para quem aprendeu já a função C e todas as possibilidades que tem uma função C, trabalhar com PROC-V não é tão difícil, é mais fácil, eu penso assim. É mais uma questão de montagem mesmo e de você entender as partes, né, do sistema aqui. Então, o que eu tenho aqui é essa tabela, e eu já expliquei para vocês o que eu tenho que fazer com ela, né? Então agora a gente vai começar a resolver esse problema aqui, vou mostrar para vocês como usar o PROC-V antes. Então, ó, como é que funciona o PROC-V então? Na tabela queremos calcular o valor do bônus de cada funcionário multiplicando o valor do salário bruto pela cota de bônus de acordo com a categoria dele, que eu expliquei agora há pouco. No entanto, a cota não é uma informação que pertence à tabela, como a gente viu aqui, ó. A cota está lá embaixo. Então ela pertence a uma outra tabela, um outro conjunto de dados. Eu preciso fazer uma busca. Então, PROC-V funciona nesse caso, porque a busca é possível uma vez que a tabela de categorias está organizada verticalmente e possui uma coluna com informações que eu tenho na primeira tabela, que é a categoria A, B, C, D, E. Então, tudo que eu expliquei aqui, ó, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que PROC-V vai funcionar sempre com um critério de busca e a primeira coluna é usada para fazer a comparação? Então, a categoria já não está na primeira coluna. Nesta tabela não tem a cota do bônus, mas tem a categoria. Então, eu consigo cruzar os dados, entendeu? Aqui é um cruzamento de dados. Eu vou pegar esse A daqui e vou procurar aqui. Vou pegar esse B, vou procurar aqui. Vou pegar esse A e vou procurar aqui. Vou pegar esse C e vou procurar aqui. Então, essa aqui é a ideia do PROC-V. Tá bom? Bom, vamos lá. Como que se escreve um PROC-V? 4 partes. Essa aqui é a parte importante que você tem que entender. Como é que se escreve? É assim, ó. PROC-V, valor procurado, quer dizer, o que eu quero procurar, a tabela que é o alvo da minha procura, aonde eu quero procurar, o número da coluna, porque aqui eu posso ter uma tabela com 10 colunas, e aí eu vou procurar na primeira coluna, mas quando eu achar, eu quero a informação que está em qual coluna. E o intervalo é se eu quero fazer uma consulta exata ou eu quero fazer por intervalo, que eu já explico. Então, explicando cada item. O valor procurado é um valor único. Não posso colocar uma tabela aqui, um grupo de valores. Procure esses valores para mim. A, B, C, D ou E. Não é isso. Neste valor procurado é sempre um valor só. Procure A, ou procure B, ou procure C, procure a palavra Arnaldo, sei lá, qualquer coisa assim, né? Não pode colocar um conjunto de valores que daí não faz sentido, né? Imagine você entrar no Google e pedir para ele procurar, procure para mim vagas de emprego e também torta de chocolate. Dá para fazer isso ao mesmo tempo? Não dá, né? Uma coisa de cada vez. Então, um valor ou um valor de uma célula que possa estar na primeira coluna da tabela onde vamos fazer a busca. Isso é importante também. Então, você tem que pensar assim, não adianta eu colocar aqui um valor que não tem nada a ver com a primeira coluna, né, da tabela. Por exemplo, no nosso caso aqui, ó, o que tem na primeira coluna da tabela categorias? Só tem A, B, C, D e E, que são possíveis categorias. Não adianta eu chegar aqui e digitar, procure Arlinda, o nome da pessoa. Esse nome não vai aparecer ali, a coluna é de categorias. Ou procure, sei lá, qual é o tempo de serviço. Não existe essa informação, né? Então, tem que procurar uma coisa que existe. A parte azulzinha ali, que é a tabela, é justamente a seleção de dados que compõe a tabela onde nós queremos buscar. É o alvo da minha procura. Geralmente não inclui o cabeçalho. O número da coluna
é um número mesmo, que começa do 1, 2, 3, 4. Como tem várias colunas, eu tenho que numerar elas da esquerda para a direita, começando pelo 1. E normalmente eu nunca vou colocar 1 aqui, porque 1 é a coluna que eu já tenho a informação. Eu estou procurando com base na coluna 1. Então eu vou colocar geralmente 2, 3, dependendo da tabela. Intervalo eu coloco 1, se eu quero fazer uma busca por intervalo, onde eu não preciso acertar uma correspondência. Isso só vale para números, para valores numéricos, e se a tabela estiver ordenada corretamente. Então, por exemplo, quero procurar o número 5. Não tem 5, só tem 4. Aí ele vai por correspondência. Agora, se eu quero acertar exatamente, eu coloco 0. Então é o nosso caso aqui. Só para entender aqui, então a primeira parte é o que você quer procurar. A tabela é onde você vai procurar. O número da coluna é qual a informação você quer. E o intervalo é como você quer procurar. Se você quer procurar de forma exata ou por aproximação. Então, no nosso exemplo, o que eu tenho aqui? Vamos compor a fórmula, então, neste exemplo aqui. Né? Com base no que eu falei, o que a gente está, então, pensando aqui? Primeiro, eu vou montar uma fórmula na célula E4, tá bom? Então, é aqui que a gente vai montar a fórmula, célula E4. Por quê? Porque depois eu posso arrastar a fórmula, né, para as outras células também. Só que quando eu estiver na célula E4, eu quero saber qual é o valor que eu vou multiplicar o salário da Ana. E a Ana é da categoria A. Então, quando eu estiver no E4, eu vou procurar A aqui. Quando eu estiver no E5, eu vou procurar B. Quando eu estiver no E6, eu vou procurar A. Quando eu estiver no E7, eu vou procurar C. Tá? Então, a fórmula está aqui. Ó. Como que foi composta essa fórmula? Ó, então, a fórmula, justamente neste quadrante, ela começa com o que eu quero procurar. Então, o que eu quero procurar? Eu quero procurar esse valor aqui, ó, A. Não pegue o valor A que está aqui embaixo, tá? Porque isso aqui é onde eu vou procurar. É o alvo da minha procura. A origem da procura é aqui. Eu quero procurar A. Power off. Power off. Onde eu quero procurar? Ah lá. Aí sim. Aí eu vou selecionar essa tabela inteira. Qual é o dado que eu quero? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Coluna 1 e coluna 2. Se eu colocar a coluna 1, eu vou procurar A e a resposta vai ser A. Não faz sentido. Se eu colocar a coluna 2, aí sim, eu vou procurar por A e quando eu achar, a resposta vai ser 1,3, que é a coluna 2. E o intervalo 0, porque eu quero pesquisa exata. Não tem aproximadamente A. É A ou A. Se não achou, não achou. Então é assim que ficou. Vou fazer para vocês aqui no Teams também. No Visual no Excel, diretamente para vocês verem. Então estou aqui no Excel, né? Eu já tinha feito aqui, mas vou fazer de novo. Apago aqui. Olha lá, tá aqui a tabelinha que eu montei, exatamente o que você viu. Aqui não tem nenhum segredo, não tem nenhuma fórmula, já tá, é só montagem mesmo. A fórmula está aqui, ó. Igual proc v. Aí, valor procurado, A. Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Nessa tabela, sem selecionar o cabeçalho. Ah, note o seguinte, aqui é importante você apertar um F4 aqui, ó, nos B10 e no C13. Por quê? Porque esses valores aqui, depois eu vou copiar aqui, e aí o que vai acontecer? Se eu não fizer isso, ele vai começar a danificar a minha fórmula. Vai começar a baixar. Qual é a coluna que eu quero? Coluna 1, coluna 2, coluna 2. Eu quero pesquisa por intervalo, 0. Pronto. Tá aí, ó. Só que daí escreveu 1,30, que não faz sentido. Por quê? Óbvio, eu peguei esse valor aqui, ó. Eu trouxe esse valor aqui para cá. Mas o que eu quero, na verdade, é multiplicar esse valor pelo 3.000. Então, aqui a fórmula eu completo só fazendo isso aqui, ó, vezes isso aqui. Pronto. Acabou a minha fórmula. Agora eu posso arrastar ela tranquilamente. Perfeito. Très bien. Excellent.
Não é tão difícil, não é verdade? Tudo tranquilo até aí? Então, praticamente é isso que eu queria ensinar para vocês. Mas eu tenho mais um exercício aqui, já resolvido, para a gente exercitar um pouquinho mais. Um outro exemplo, tá? Então, já estou na sequência aqui, já vamos ver esse exemplo agora. Então, tá aqui, ó. Outro exemplo. Nesse exemplo abaixo, uma das tabelas está em branco para que o usuário digite quais os produtos ele quer comprar e quanto de cada um ele quer. É como se ele fosse fazer um pedido de compra na internet. A terceira coluna irá calcular o valor dos itens e o total da compra. Mas a base para cálculos está em outra tabela que contém todos os produtos. Então, para explicar, é isso aqui, ó. Então, eu tenho lá uma lista de compras. Ali eu vou colocar o nome do item, quanto eu quero dele. O preço total vai ser calculado automaticamente. Interessante, né? Então é como se fosse o caixa do supermercado, né? O caixa não sabe o preço de cada produto, ele só passa lá o produto. Então assim, a gente digita o nome do produto e quanto a gente quer. Não sei o preço dele. O preço dele é calculado automaticamente. E o total ali embaixo também é uma soma simples daí de todos os preços totais. Aí o segredo está aqui, ó, porque essa tabela contém todos os produtos. Agora veja, não confunda. Aqui está em branco porque eu vou comprar, não sei ainda o que eu vou comprar. Eu vou ver o que tem no mercadinho e vou comprar. Será que eu vou comprar todos os itens? Não. Posso comprar só maçã e banana. Então daí eu preencho aqui, ó, maçã e banana. Eu digo quanto eu quero e ele faz o resto sozinho. Tá bom? Essa aqui é a ideia então desse exercício aqui. Tá? É tipo banco de dados mesmo. Né? Então, nesse caso, temos que preparar as células com fórmulas antes mesmo de ter valor para calcular, já que o usuário digitará depois os produtos que ele quer comprar em quantidade. Então, a gente prepara todo o ambiente, ela vai ficar com umas informações como se fosse erro, por quê? Porque a fórmula vai estar pronta, mas não tem dado para ele calcular. Então, a gente vai fazer algo assim, ó. PROC-V, vamos mostrar a tabela aqui, ó. Vamos entender essa fórmula aqui. Então, a fórmula, eu vou fazer ela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui que vai ficar a fórmula. Depois eu arrasto para todas as outras também. E aqui o total é uma soma. Então, por que aqui é B4? O que tem no B4? Ó, tem nada. Aí você pergunta, que doideira. Eu vou pegar uma célula que não tem nada. Mas aí que tá, aí você tem que ter uma visão de raios de além do alcance, o Willy-Kit e o Willy-Cat, Thundercats, visão além do alcance. Lá no futuro, alguém vai digitar um produto aí. Então aí ele vai pegar esse produto, que vai estar digitado aqui no futuro, e vai procurar aqui. E se não tiver o produto? Aí não vai achar, só isso. E se tiver? Ele acha e vai multiplicar pelo o valor dele, que está aqui. Ele acha um melão, acha R$6 e multiplica pelo valor que está aqui e coloca aqui. Certo? Então, a base para o cálculo está aqui. A coluna que eu vou usar aqui é 3. Por quê? Porque, olha só agora aqui. Agora eu tenho uma coluna a mais aqui no meio aqui, e essa coluna não interessa para mim. O que interessa é a coluna 3, onde tem o valor do produto. E depois, depois eu tenho que multiplicar ele por C4, que está aqui, porque é a quantidade que eu quero. Então eu vou fazer com vocês aqui no Teams agora. Vamos lá. Teams. Ou no Excel. Aqui no Excel, então, já tenho meio preparado aqui. Já está aqui, ó. Exatamente o que eu fiz, tudo digitado, não tem nenhuma fórmula ainda digitada. Então agora eu venho aqui e faço a fórmula aqui, ó. Então vamos lá, PROC-V. O que eu vou procurar? Esse valor que está aqui, que eu não sei ainda qual é. Um dia vai ter um valor aí. Aonde eu vou procurar? Nessa tabelinha aqui, ó. Seleciono ela inteira. Importante, clica lá de novo, aperta F4 para ele colocar cifrãozinho, para ele congelar a célula. Beleza. Qual é a coluna? Agora é a coluna 3. E a busca é exata. Não vou fazer nenhum exemplo com busca por intervalo, é muito menos usado. Pronto. Aí ficou um negócio esquisito aqui, ó, ND. Não tem problema, é porque
tá dando erro no cálculo, obviamente. Pode copiar para baixo, vai ficar tudo ND, não tem problema. Depois um dia a gente aprende a tirar isso aí. E aqui é uma fórmula de soma. Soma, é só somar tudo isso aqui. E vai dar um ND também, porque não tem nada para somar. Agora, vamos começar a entender aqui, ó. O que vai acontecer? Ah, eu quero comprar... Erro, valor não disponível, é isso mesmo. Eu quero comprar banana. Opa, apareceu alguma coisa aqui. Apareceu 3. Ah, tá faltando a gente configurar tudo isso aqui com dinheirinho, né? Monetário, moeda. Olha lá, R$3. Ah, mas eu nem falei quantas bananas eu quero. Então, eu não falei. Mas aí ele multiplicou e ele considerou 1. Como não tem nenhum valor para multiplicar, mas se eu colocar 3 bananas... O que aconteceu é que eu não coloquei aqui, né? Vezes C4. Aí eu explicando uma coisa que não existe. Agora sim. Vamos copiar de novo aqui. Ah, agora dá certo. Então eu comprei 3 bananas, deu R$9. Vou comprar um melão. 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 Ah lá, deu 0. Por quê? Porque aqui não tem nada. Mas já entendeu como uma fórmula. Então agora eu coloco quantos melão eu quero? 4. Aí ele já calculou automaticamente 24. Né? Aqui embaixo ainda não está dando a soma porque deu por causa dos erros aqui, né? Mas era para ter somado também. Tudo bem, que aqui não tem valores. Depois a gente teria que usar um C para quando não tem o valor, quando dá um ND, para ele jogar um valor 0. Mas isso aí fica para uma outra aula, tá? Então, para funcionar direitinho a soma, eu vou ter que completar aqui. Nem que seja para eu colocar que eu não vou comprar nenhuma pera. Pera. Maçã. E goiaba. Pronto, ó, agora deu. Embora não comprei nenhuma desses daqui. Tá bom? Então é isso daí. Legal, né? Sensacional. Então ficamos por aqui. Esta foi a última função que a gente tinha para aprender desse grupo de aulas aqui, ó. Vê, ó. Nessa apresentaçãozinha tá falando isso. Próximos passos, fizemos aqui fórmulas e funções de Excel, foram apresentadas as mais usadas e as mais básicas. E agora, a última aula de Excel, a aula número 5, será a última de Excel, e irá abordar funcionalidades como gráficos, tabelas dinâmicas e formatação condicional. E aí, a gente chegou ao fim do nosso, depois da aula 5, do nosso curso que envolve Excel. Beleza? Obrigado, essa foi a aula número 4, não tem nenhum exercício resolvido, já fizemos aqui, agradeço aí sua atenção. Até mais, valeu, tchau! Pá!